Eu agora vou falar sobre um outro convite à ceia, que é o convite à gratidão. Leio, então, o texto, apenas um versículo de Mateus 26, verso 27. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebam todos dele. Portanto, quero falar hoje sobre gratidão e não gratidão. Não no sentido de ingratidão, mas quero salientar que muitas vezes nós dizemos assim: devemos dar graças em tudo. E uma pergunta que pode ser formulada é a seguinte: eu devo dar graças, por exemplo, quando um parente querido meu está em estado de saúde muito grave, ou mesmo quando o perco? Eu quero responder a esta pergunta e quero dizer que não. Nem sempre devemos dar graças. Não temos que dar graças em todos os momentos de nossa vida. E o primeiro texto, eu vou ler 4 textos e ligeiramente apresentá-los, é o de Eclesiastes 3, 1 a 8. Nesse texto, nós aprendemos o seguinte: Eclesiastes 3, de 1 a 8, eu abro aqui também, mas você está vendo aí na tela. Tudo tem o seu tempo determinado. Determinado aqui não é pré-determinado, um tempo próprio, um tempo adequado a cada experiência. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, isto é, para tudo aquilo que acontece aqui na Terra. Vejamos: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Talvez você diga: mas tem coisas aqui que eu não faço. Odiar, guerrear. Que bom que não seja isso o ideal de nossas vidas. Mas o que o sábio da Bíblia está nos dizendo? Que cada estação da vida na qual nos encontramos requer uma atitude adequada. Se há uma situação que requer de nós preocupação, nós temos que nos preocupar. Se há em nossa vida um tempo de escassez, nós temos que ver como resolver. Há tempo, portanto, para a gratidão, mas há tempo também para a lamentação. A nossa vida é feita, se podemos fazer tal comparação, de várias estações, assim como ao dia, à noite, assim como a alegria, à tristeza. E não devemos ficar nos achando desobedientes, porque não estamos sempre nos alegrando. Há tempo de ter medo, estamos com medo. Então nós vamos orar: Senhor, eu estou com medo. E há tempo de alegria, e vamos orar: Senhor, eu te agradeço. Cantamos agora há pouco como te agradecer. Então é importante que nós, em nossa formulação de teologia e de prática, não tomemos apenas um versículo da Bíblia e nos sintamos culpados por não praticá-lo. Quando o apóstolo Paulo nos fala, então, em dar graças em tudo, está nos lembrando de situações pelas quais nós passamos, mas já ficou no passado.
É claro que depois que tudo passa, podemos dar graças até pela escassez, porque ela terminou, ou até mesmo por uma morte, porque nos lembramos dos grandes momentos juntos vividos. Então, esse é um ponto. Primeira mensagem que quero lhe passar. Cada estação da vida requer de nós uma atitude adequada. Aprendemos isso claramente em Eclesiastes, capítulo 3. Segundo texto que quero ler para vocês, e que ilustra bem isso que estou dizendo, é o Salmo 137, versos 1 a 4. Vamos lembrar do contexto? O povo de Israel tinha sido exilado e estava agora na Babilônia, entre os rios Eufrates e Tigres, nos seus vários canais. E os seus captores, os seus algozes, aqueles que os levaram para o exílio, aqueles que os humilharam e continuavam humilhando, sabendo que os judeus tinham uma boa música, que cantavam muito, que tocavam muito, pediam a eles, então, onde estão os cantores de vocês? Queremos ouvir as músicas de Jerusalém, a música de Judá, as músicas de Israel. Cantem! Então, um salmista, voltando já do exílio, algum tempo depois, ele conta essa história belamente nesse poema, que é uma música cuja melodia nós perdemos, mas podemos perceber aqui. Ele então diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, Sião, a capital de Judá. Nos salgueiros que lá havia, isto é, nas árvores, pendurávamos as nossas harpas, instrumentos de canto, de música, de instrumentos, propriamente para acompanhar as músicas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, são os mesmos, a forma correta de dizer a mesma coisa, os que levaram cativos eram os mesmos opressores, queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Depois, agora recordando, então, o poeta diz: mas como poderíamos cantar um cântico ao Senhor estando em terra estranha? Isto é, estando como cativos, estando oprimidos, não era tempo de cantar. Há momentos, como aqueles vividos por esses cantores aqui que recordei de Sião, de Jerusalém, em que nós não podemos celebrar. Às vezes, a nossa vida passa por essas circunstâncias. E não há nenhum problema em lamentarmos, em chorarmos, em levarmos ao nosso Deus a nossa aflição. Ah, mas eu aprendi que temos que dar graças em tudo. Mas há um tempo próprio e há situações pelas quais passamos que não podemos passar como se não estivéssemos passando, porque estamos passando. Quero ler mais um texto, esse mais curto, bem conhecido, Apocalipse 21, em que nós aprendemos nessa história do futuro, como eu gosto de dizer. Eu vou ler desde o verso 1, mas o que você vai acompanhar aí é só o verso 3, mas você pode me ouvir. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo, a cabana, a tenda de Deus com os seres humanos, a habitação. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles,
e será o Deus deles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Em todos os momentos de nossa vida, há uma coisa que nós podemos e devemos saber e devemos praticar. Nós somos confortados. Esta palavra de Deus aqui nos conforta. Ele usa não só essa palavra que é infalível, mas usa outras situações. Hoje mesmo eu acordei cantarolando uma música, eu sou cantarola, não sei cantar, logo me perco na melodia, então não vou fazer isso aqui agora, mas dizia, falar com Deus é um privilégio. E toda a música, com a sua letra, na verdade, vai dizendo a mesma coisa, é o falar com Deus. Nos alivia, diz uma das estrofes, nos conforta. Nós temos a oração, nós temos a palavra de Deus. Mas, para sermos confortados, nós temos que estar chorando. Não há problema nenhum em chorarmos. Não há dificuldade alguma em lamentarmos. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, não é para rir, não é para sorrir, não é para dar festa, não é para dar graças. É para chorar, aguardar o conforto e depois agradecer pelo conforto, estando nós passando por esse momento. É este momento, não o próximo, nem o que passou, o que temos que viver. É este momento, é o momento de lágrimas, é o momento de dor, e não há nenhum pecado nisto. Muitas vezes ouvimos assim, aquele que crê em Jesus não chora. Como não chora? Jesus chorou quando perdeu o seu amigo Lázaro. Nenhum de nós deve se sentir culpado por estar preocupado. Nenhum de nós deve se sentir culpado durante o seu luto. Nenhum de nós deve se sentir culpado quando as lágrimas, com as lembranças daquilo que passou, nos alcançam. Isso faz parte da nossa vida. Nenhum de nós vai fazer uma cirurgia e vai achando como se fosse para o shopping. Isso faz parte da nossa vida. Não é para sempre, mas se nesse momento faz parte da nossa vida, é isso que temos que viver intensamente, sabendo, confiando, crendo, esperando que nós somos confortados. Essa é uma realidade que eu já experimentei, você já experimentou, possivelmente eu ainda vai experimentar, e você também. Nós somos confortados. Esse texto é extraordinário, quando ele diz que Deus é aquele que nos enxuga dos olhos toda a lágrima. É uma realidade para o céu, o capítulo 21 descreve isto. Mas tudo aquilo que é para o céu, Deus realiza também em nossas vidas hoje. Ele nos conforta hoje, porque é hoje que nós precisamos. Quarto texto que quero ler é o de Jó, capítulo 19, versículos 23 a 27. Jó, você pode abrir, é um texto conhecido, talvez na sua Bíblia já esteja até já devidamente marcado. Então, depois de todas as suas experiências, que foram pioradas, se eu posso assim dizer, pelos amigos de Jó, por aqueles que hoje podemos dizer, à luz do que eu já disse, crente não chora, por aqueles que dizem, não, você é vencedor, não vai se deixar abater, você que está em depressão, é só você se levantar e sair andando, seja forte. Essas palavras que só nos destroem, embora com aparência de bondade e santidade, a ser os amigos de Jó. Em meio ao seu sofrimento físico real, tinha um sofrimento ainda que os seus amigos punham sobre ele uma carga, além do sofrimento efetivo este.
Mas, neste contexto, talvez sem saber tudo o que estava dizendo, mas inspirado pelo Espírito Santo, Jó, então, disse, eu vou ler, então, as palavras dele. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Eu quero dizer a você, quero confessar a você, que eu nunca tinha prestado atenção nesses versículos 23 e 24 como deveria. Jó está introduzindo aquilo que ele vai dizer. Jó está publicando que, a despeito de todas as circunstâncias, é isto e nisto que ele crê. Eis então o que ele crê. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. O texto prossegue, eu quero registrar isso daqui. Sempre devemos crer que, como Jó creu, que o nosso Redentor vive. Vou contar aqui uma passagem que eu e minha esposa, que está aqui ao meu lado agora, vivenciamos há muito tempo e talvez as pessoas que vou citar estejam conosco agora escutando. Um dos diletos amigos meus e da minha família é o pastor Diné René Lota, sua esposa Leila e seus filhos. Temos uma longa história. Diné foi meu colega no Seminário do Sul, dileto amigo. Ele foi na minha casa, no Paraná. Eu fui na casa dele algumas vezes. Diné precocemente se casou. Precocemente em relação a mim, que me casei muito tempo depois. Teve um menino. Eu fui ao aniversário de primeiro ano desse menino. E alguns meses depois, esse menino teve um mal súbito durante a noite e não sobreviveu. Fomos, eu e minha esposa, ao culto, lá na Igreja Batista daqui da BAN. E ali, o Diné, pastor daquela igreja, pai do menino, caixão diante dele, em lágrimas. Talvez sem saber o que estava dizendo, no sentido de Jó, dada a sua angústia. Ele leu esse texto. Eu confesso a você que eu achei um pouco exagerado, achei muita fé. Não era tão difícil. Estou falando aqui do meu coração. Mas ele leu esse texto. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Esse texto, esse versículo, tem muitas interpretações. Mas penso que, basicamente, a intenção original de Jó foi dizer o seguinte: eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei que o meu Redentor está vivo. Aqui ele não se refere a Jesus, podemos aplicar claramente, com certeza. Ele se refere ao Deus eterno, ao Pai celestial. Eu talvez daqui a pouco não vá mais viver, mas o meu Redentor vive. Daqui a pouco eu não terei mais forças, porque as lágrimas estão me consumindo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu perdi alguém querido na minha família, o caso de Jó, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei que futuro me espera sem aqueles a quem eu amei, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou voltar aos pontos iniciais e, então, reafirmar esse primeiro. Há estações na vida. E cada uma dessas estações requer uma atitude própria. Há tempo de louvor, mas há tempo de pranto.
Há tempo de correr para o hospital, sem saber o que vai acontecer. E há tempo de participar de uma festa. Cada momento requer a intensidade própria daquele momento. Não vamos fazer de conta, porque temos fé, que não passamos por aflições. Segunda frase, há momentos como aqueles vividos pelos cantores de Israel, em que não podemos celebrar. Não dá para cantar na opressão. Não dá para cantar na aflição. Mas isso passa. Mas enquanto não passa, o sofrimento pode e deve fazer parte da nossa experiência. Em todos os momentos, terceira frase, nós devemos e podemos saber que Deus nos conforta e usa diversas circunstâncias e pessoas. Um abraço, um gesto, uma palavra, uma música, uma oração, um versículo bíblico, um som à alma para nos confortar. Então, eu posso voltar ao ponto final no qual eu estava. Nós podemos e devemos crer, viver isso, como Jó, na convicção, na certeza que o nosso Redentor vive. Isso quer dizer, em outras palavras, quando passamos pelo vale da sombra da morte, temos que correr. Temos que correr. Mas depois vamos nos abrigar na cabana. Tomando aqui a história do Salmo 23. Quero, então, ler para você umas poucas palavras que escrevi há algum tempo a este respeito. Escrevi eu, então vou ler. Como agradecer depois de uma tragédia? Como dar graças durante o luto? Quando a companhia de um querido nos é tirada, é tempo de chorar, não de louvar. Há momentos que, embora ainda tenhamos pelo que agradecer, o certo é o lamento, não a gratidão. O choro, não o canto. A pergunta, não a resposta. A saudade, não a festa. A tristeza, não a alegria. A dor vai passar. Mas enquanto dói, choremos todo o tempo necessário. Mesmo que nos vejam as pessoas como fracos, mesmo que nós mesmos nos achamos frágeis, somos apenas humanos. Estamos imitando a Jesus, aquele que chorou quando seu amigo Lázaro partiu. Nós não choramos porque nós cremos pouco quando passamos pelo vale do sofrimento. Nós choramos quando nosso amigo vai, nosso querido nos deixa, porque amamos muito. Não é por amar pouco, é por amar muito. Nós não somos convidados a não prantear, mas a crer que o Espírito Santo de Deus nos conforta, nos consola e tira dos nossos olhos as lágrimas. Essa é uma promessa para todos os que choram. Se você está chorando agora, essa promessa permanece de pé. Não somos menos amados por Deus quando Ele não intervém para não evitar que o nosso querido, a nossa querida, vá antes de nós. Não somos menos crentes quando não ouvimos respostas às nossas angustiadas orações que fazemos ao Deus eterno. A realidade da vida
não é para enfraquecer a nossa fé, mas para fortalecê-la. E Deus coloca ao nosso dispor todos os recursos que nós precisamos para que isso possa, então, acontecer. Desejo, meu irmão, minha irmã, no fundo do meu coração, que ao passar você pelas experiências dolorosas, não passe cheios de palavras que a Bíblia não recomenda a você, mas passe da experiência sabendo que Deus é aquele que continua a amar você, a cuidar de você, mesmo quando o chão parece não mais existir. Quando a esperança é um fio muito pequeno, Jesus está sempre conosco. Eis que estou com vocês todos os dias. Não só nos dias bons, mas nos ruins também. Todos os dias. Essa é uma promessa que permanece de pé. Este é um som que Deus ainda fala aos nossos corações. Vamos então agora cantar